Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui com uma suquita, Fanta suquita. Fanta foi inventado, pessoal, pelos nazistas. É uma invenção nazista. Quando houve o embargo lá dos Estados Unidos lá para fazer concorrência à Coca-Cola, os alemães inventaram a Fanta, tá bom? Só um parênteses. Então vamos lá, vamos fazer um flow podcast aqui. Uh, Trazendo à tona aí, eu fiz um post no Facebook, Lambão, ladrão, seu lugar é na prisão. E os meus amigos, dois amigos meus, uma conhecida minha de infância que estudou comigo na infância, a Cristina, da qual tenho consideração e respeito, um professor, colega meu, Caleb, também conterrâneo lá de Guarulhos, tiveram aí uma celeuma interessante até. Interessante, né? É através do diálogo, da dialética, da confrontação de ideias que a gente chega a uma verdade, né? Isso é filosófico, inclusive, né? Só há ciência, só há democracia porque há conflitos positivos de ideias, de visões de mundo, de valores. Eu vou fazer esse vídeo aqui, essa videoaula, talvez ela seja um pouco extensa, para tentar deixar os sentimentos, as convicções pessoais, subjetivas, as ideias que a gente tem, e tentar analisar os fatos históricos para tentar responder a seguinte pergunta: quem escravizou, quem matou, quem foi mais ditador, a esquerda ou a direita? Né? Quem mais benefícios e malefícios trouxe para a humanidade desses dois espectros ideológicos aí que se digladiam? E hoje no Facebook, dois amigos do Facebook aí fizeram aí as suas argumentações, as suas arguições, merecem todo o respeito, os dois, diga-se de passagem, né? Mas eu queria ponderar, eu queria fazer uma mediação. Eu não vou esconder as minhas convicções ideológicas. Eu sou de direita, eu sou aí de uma direita conservadora, mais tradicional, né? Mas aqui no meu trabalho de professor eu não vou deixar, se é que é possível, essa característica, essa convicção ideológica minha prevalecer sobre os fatos. Nós vamos analisar os fatos propriamente ditos, e tentar esclarecer aí, talvez aí, o que foi a esquerda e a direita na história, o que eles fizeram, o que eles ocultaram, o que eles não fizeram, o que é imputado a cada um dos lados sem que haja culpa deles. E a questão é complexa, a questão é extremamente complexa. Por quê? A direita e a esquerda não são termos uníssonos, unilaterais, homogêneos. Eles têm divergência e muitas divergências. O que era direita já passou a ser esquerda. O que era defendido pela esquerda já passou a ser direita. Esse termo não é um termo muito técnico, muito preciso, muito exato. Ele tem características próprias. Você consegue diferenciar o que é esquerda e o que é direita. Mas há uma variação na categorização, na quantificação do que foi esquerda e o que foi direita na história. Tradicionalmente, a esquerda é mais revolucionária, quer mais mudanças, quer mudança de mundo, quer corrigir as injustiças. Lá na Revolução Francesa, os jacobinos queriam a igualdade diante dos disparates, das injustiças do antigo regime, da nobreza e do clero, do mercantilismo. A direita, representada pelos girondinos, queria mais liberdade, da liberdade, igualdade e fraternidade, que inspirou o liberalismo, o fascismo e o comunismo, nasceram lá na Revolução Francesa e veio se metamorfoseando. Uma metamorfose que esses termos sofreram drasticamente foi que aquilo que a esquerda queria, que era a ausência de Estado, a quebra lá do Palácio de Versalhes e a queda da Bastilha, né, a ausência de Estado, depois o Estado passou a ser incorporado pela esquerda. A esquerda adora e venera o Estado, coisa que lá no princípio ela não era, ela era liberal. Liberalismo é uma ideia que nasce na esquerda. Ao contrário, a direita
que queria Estado para garantir os seus privilégios e os seus regalos, hoje ela quer liberalismo no sentido econômico, ela quer menos Estado e mais liberdade individual. Então essa já é uma mudança drástica que houve entre esquerda e direita. Mas vamos aos fatos. Os meus amigos do Facebook, do qual eu os respeito muito, eles fizeram afirmações, tanto Caleb Cassiano quanto a Cristina Pastorello Poronizac, uma amiga minha de infância, uma colega de escola de infância. Conheço a sua família, uma boa família. Olha só. Então, os dois fizeram afirmações assertivas, corretas, e no meu modo de ver, os dois cometeram talvez alguns equívocos. Desculpa, pessoal, tá muito quente. Comi um salgado agora, tô bebendo refrigerante. Os dois talvez extrapolaram um pouco a linha, né? Por quê? A gente deixa as nossas convicções pessoais e emocionais e subjetivas prevalecerem muitas vezes sobre os fatos, né? E fatos, como dizia Nietzsche, existem fatos e existem interpretações dos fatos e existe a divulgação dos fatos. Então você tem a verdade nua e crua, você tem alguém que vai observar essa verdade e interpretar e vai transmitir de acordo com as suas convicções. Aí que mora o perigo da história e da filosofia, a falta de objetividade dos fatos. A verdade doa quem doer. Ressaltando desde já que tanto esquerda quanto direita contribuíram para a emancipação humana, e esquerda e direita já contribuíram para o aviltamento, para o rebaixamento, para tudo aquilo que é escatológico, que foi tétrico no ser humano. Os dois souberam fazer o bem e souberam fazer o mal, e muito, diga-se de passagem, ambos os lados. O totalitarismo, o sistema totalitário, genocida, controlador, autoritário, perverso, ele existiu na direita e na esquerda. Ninguém é santo na história. Essa história de divisão de bem e mal, quando você vê alguém lidando com esses critérios bem e mal na história, ele não entende de história. História não existe bem e mal, mocinho e bandido. Há bens que pareciam bens, mas que não eram bens. Há bandidos que pareciam bandidos e não foram tão bandidos assim. E bem e mal é um assunto religioso, não é um assunto de história. Bem para quem? Mal para quem? Bem até quando? Mal até quando? Né? A favor de quem? Contra quem? Quem, como, onde, por quê? Contra quem? A favor de quem? Essa não é uma métrica história. Bem para quem? Para começo de conversa. Né? Então vamos lá, mas vamos mostrar onde que os meus interlocutores do Facebook, onde eles talvez aí tenham cometido alguma desatenção, né? Então vamos começar pelas mulheres, né? Primeiro as mulheres. A Cristina, se não me falha a memória, ela citou que a ditadura ela perseguia bandidos e vagabundos, o que é verdade parcialmente, Cristina. Não foi bem assim a história, né? Não foi bem assim. A ditadura que se estabeleceu de 64, ela também perseguiu trabalhadores, sindicalistas, opositores, né, em nome de uma ameaça comunista que de fato existia. Algumas pessoas aí alguns estudantes principalmente, né, o próprio Vladimir Herzog, né, embora é controverso o Vladimir Herzog, porque se descobriu depois que ele era um agente infiltrado inglês, ele fazia parte de um serviço de espionagem inglês, né? Mas assim, a ditadura não perseguiu só vagabundos e bandidos, embora tenha feito isso também, né? Você teve morte de guerrilheiros, você teve morte de terroristas, assim, de pessoas que eram bandidas, mas você teve trabalhadores, né? Você teve pessoas da sociedade que simplesmente por discordarem, né, por emitirem algumas críticas, alguns jornalistas e professores sofreram, né? Então aí houve um certo, digamos assim, uma visão um pouco distorcida, unilateral dos fatos. O meu amigo Caleb, então vamos pegar aí a argumentação do Caleb.
né? Uma argumentação com de fato uma certa fundamentação considerável, mas que, no meu modesto ponto de vista, ele pode responder a isso com total liberdade, ele esqueceu alguns fatos, ele usou alguns argumentos também muito unilaterais e muito genéricos, embora reais, assim como a Cristina. A Cristina usou fatos reais. Ditadura, quem temia era vagabundo e bandido. Isso é uma verdade. Porém, não foram só os vagabundos e bandidos que apanharam e sofreram e foram injustiçados. Teve o outro lado da história também. O Caleb, ele citou a fome, os desmandos do capitalismo, a escravidão, os disparates da direita que ocorreram. Ele não está errado em afirmar isso. Porém, o meu amigo Caleb usou uma generalização e uma visão unilateral no seguinte sentido: esquerda comunista também torturou, também matou, também foi ditadura, também escravizou, também torturou, também prendeu. Tudo que a direita fez, a esquerda fez. E aí, Caleb, eu tenho que dizer uma coisa que são fatos históricos. Talvez a esquerda tenha superado razoavelmente a direita nesse sentido. Por quê? Eu vou citar para você por quê. Vamos às fontes. Vamos à interpretação histórica. Veja bem, o comunismo, quando ele foi implantado na União Soviética, ele já começou matando crianças, para começo de conversa, né? Nós temos os dois maiores ditadores da história, Mao Tse-tung, chinês, e Stalin, soviético, de um espectro comunista de esquerda. Os campos de concentração do Hitler, do nazista de direita Hitler, foram inspirados nos campos de trabalho forçados soviéticos, os chamados gulags, né? Gulags eram todos os dissidentes do sistema, todos os críticos do sistema, todos os opositores do Stalin, os pequenos fazendeiros, os que não queriam entregar a sua produção para o Estado, que roubava dos camponeses que trabalhavam, iam lá para os gulags, os campos de trabalho forçado. Era escravização, entendeu? Era trabalho escravo. A grande fome da Ucrânia e da União Soviética, ela tem a ver com o comunismo. Por quê? Na Ucrânia, o confisco de alimentos feito pelo Estado soviético, do Stalin, de esquerda comunista, ele criou um cordão lá na coletivização forçada e apropriou toda a produção da Ucrânia. 5 milhões de pessoas morreram de fome em 2 anos. A grande fome da Ucrânia, o Holodomor. Muito bem fundamentado na história. Você tem a grande revolução de Mao Tse-tung, a revolução cultural, 50 milhões de mortos, muitos por fuzilamento e por fome, né? Eram os opositores do sistema, eram os que não queriam entregar o fruto do seu trabalho para um Estado parasita. Então, olha só, a direita nazista, racista, que existe isso, infelizmente, eu digo para você, Cristina, no espectro da direita existe racismo e nazistas, embora ela não se defina assim. Existem pessoas assim, mas ela não se define assim. Assim como eu acredito que comunismo, apesar de ter ditadores e genocidas, ela não seja bem isso que a defina também. O que acontece? A direita, de fato, ela cometeu aí, através do capitalismo, alguns bolsões de miséria, a própria escravidão, como Caleb comentou, fato histórico. O nazismo que é taxado de ultradireita, ele surge do fascismo. O fundador do fascismo era um cara de esquerda, Benito Mussolini, que percebeu, olha só as ironias da história. O Benito Mussolini era redator de um jornal chamado Avanti. Ele era um militante socialista italiano. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra do capitalismo, né, do imperialismo, e aí podemos dizer um desastre ocasionado pela direita, Cristina, culpa nossa. O Benito Mussolini, ele percebeu o seguinte, que o ardor revolucionário, ele era muito maior pelo sentimento nacionalista do que pela ideia da luta de classes. E ele erigiu o fascismo em cima de uma crise no pensamento comunista. Por que crise no pensamento comunista? O Marx achava que os trabalhadores iriam se unir e derrubar os seus patrões
opressores. O que aconteceu na Primeira Guerra? Justamente o contrário. Os trabalhadores se uniram para matar trabalhadores dos outros países. Não houve uma luta do proletariado contra o capitalista opressor, mas do proletariado de um país contra o proletariado de outro. O que deixou os comunistas loucos. Tudo errado a teoria saiu tudo errado. E isso inspirou o fascismo. Então, o que o fascismo tem de direita? Ele tem um discurso nacionalista, das tradições nacionais, da língua nacional, que pode ser atribuído à direita. Mas o que isso tem a ver com a fundação do fascismo? Nada. O fascismo nasce de uma crise dentro do pensamento comunista. Portanto, ele é oriundo da esquerda, sem sombra de dúvida. Pergunta se um professor de história vai ensinar isso para você. Nunca, nunca. O nazismo, ele tinha muitos componentes de direita, muito financiamento de grandes empresas, a ideia racial, mas ele é advindo também de um certo pensamento de esquerda, do trabalhismo. O partido nazista era um partido trabalhista, amplamente apoiado também pelo proletariado. Ele é nacional-socialismo alemão, enquanto o comunismo é o internacional-socialismo alemão. Então veja só, ditaduras e genocídios não são exclusividades nem da direita, nem da esquerda. Escravização, nem da direita e nem da esquerda. Ambos já escravizaram, ambos já torturaram, ambos já mataram seus opositores. Qual o sentido então dessa discussão? Se ambos já emanciparam o ser humano, a esquerda com seus ideais de igualdade, de direitos trabalhistas, mérito da esquerda, sem sombra de dúvida, Caleb. O conservadorismo moral da direita, que dignifica o ser humano, que faz com que ele não se perca nas misérias da vida, mérito da direita, Cristina. Se nós conseguíssemos unir aí um certo desenvolvimento social da esquerda com uma base moral da direita, perfeito, seria perfeito, né? Mas no entanto não é isso que ocorre. Direita e esquerda. A democracia, ela pressupõe direita e esquerda. Ela pressupõe que haja pessoas que pensem como a esquerda, progressistas, e há quem pense como os conservadores, com uma tradição, aprendendo com o que o homem já fez, né? Esse é o erro fatal da esquerda. Ele despreza as tradições. O que nós já, ele tem uma arrogância no sentido de nós sabemos o que é bom para o futuro. Essa ideia de saber o que é bom para o futuro inspirou comunismo, 100 milhões de mortes, inspirou fascismo e nazismo. Todas elas devem isso ao pensamento revolucionário. Nesse sentido, Caleb, aí eu tenho uma coisa triste para dizer para você. A esquerda foi pior do que a direita. Por quê? Como ela tem essa arrogância de saber o que é bom para a humanidade, assim nasceu o comunismo. Vamos acabar com a opressão dos czares. E nisso aí a gente matou umas 50 milhões de pessoas, aí 20 milhões por fome, 20 milhões em campos de concentração forçado, 10 milhões por fuzilamento, né? China também, a grande salto para frente, a revolução cultural, né? Futuro melhor, a gente matou mais uns 100 milhões. O nazismo ele tinha essa ideia da esquerda, né? Um novo homem, um novo mundo. Nesse sentido, a direita não era o nazismo não era conservador, ele queria acabar com a religião cristã na Alemanha, ele queria acabar com o conservadorismo alemão. Ele tinha uma proposta revolucionária de um mundo melhor, baseado na supremacia racial, da qual muitos direitistas apoiaram, diga-se de passagem, é verdade histórica. Então, nesse sentido, Caleb, sim, é triste o que eu tenho a dizer para você, mas a esquerda ela foi mais genocida, mais torturadora, mais escravizadora, né? Haja visto os gulags. Pega o arquipélago Gulag para você ver testemunhos reais de quem viveu lá. Pega a grande fome na Ucrânia, pega a revolução cultural da China, pega o fuzilamento de homossexuais em Cuba, né? Pega o que Pol Pot fez no Camboja, entendeu? Ultrapassa aí a direita em maldade muito, né? Mas vale a discussão, pessoal, vale a discussão, vale checar as fontes, valeu!